Até este ponto, nós falamos sobre fontes convencionais. No entanto, na tecnologia inverter, nós geralmente encontramos fontes mais complexas, fontes comutadas. A que nos referimos com isso? Nós nos referimos a sistemas que transformam a eletricidade, a modificam e nos deixam prontas para trabalhar. Mas elas são mais complexas e mais eficientes. Basicamente, essa mudança foi feita pela seguinte razão: vamos abrir uma nova lousa e começar a falar sobre fontes comutadas. A razão principal é que aqui temos menos perdas por esterese. Não vamos nos complicar muito explicando isso porque não vem ao caso, mas para explicá-lo de forma simples, vocês se lembram que esses transformadores sempre esquentavam? Sempre estavam esquentando. Se você tocá-los, eles sempre estão quentes. Isso é devido à perda por esterese, uma resistência que o ferro exerce à circulação de elétrons, para dizer de uma forma simples. Hoje em dia, essas fontes comutadas não têm perdas por esterese porque o material com o qual o transformador é feito não é mais ferro, mas sim ferrita. E isso nos ajuda nesse aspecto de não ter perdas por esterese. Além disso, outra razão pela qual os fabricantes começaram a criar essas fontes comutadas é que eles também economizam em material, porque agora os transformadores são muito menores. Esses transformadores grandes e pesados hoje em dia não os temos mais, e o que temos é isso, em uma fonte complexa. Observe que temos o transformador do tamanho de quantos? Nem mesmo 1 polegar. Elas são mais complexas, para nós talvez nos compliquem um pouco mais, mas podem ser compreendidas muito bem de qualquer maneira. Agora, vamos, aos poucos, compreender como elas funcionam. Hoje, temos algumas diferenças. Já não temos o mesmo circuito que havíamos analisado, não temos isso mesmo em uma fonte comutada, temos os componentes, mas em ordem diferente, e é isso que queremos agora. Em uma fonte comutada, teremos uma entrada de voltagem, um fusível, um varistor, um filtro duplo pi. Vocês já sabem como tudo isso funciona. Depois disso vamos diretamente para esse componente que vocês já sabem como funciona. Um retificador e um filtro. A grande diferença está aqui: em uma fonte convencional, vamos para um transformador, reduzimos o voltagem e depois vamos para o retificador, por isso entramos com 12 e saímos com 17 em corrente contínua. Em uma fonte comutada, entramos diretamente no retificador com 220 volts em corrente alternada ou 110 ou 127. E saímos com uma retificada de 310, 155 ou 180. Cuidado com essas fontes comutadas, porque desde já vocês estão vendo que estamos trabalhando com voltagem muito alta, temos que tomar mais cuidado ao trabalhar com essas fontes. Por isso esses capacitores, os diodos não, costumam ser os mesmos um N4007, mas esses capacitores sim são de mais voltagem, porque armazenam muito mais potência de elétrons. Preste atenção a esse detalhe. No próximo módulo, vou explicar sobre capacitores e suas características, mas agora vou continuar explicando a fonte de alimentação comutada. Então, com o que vamos nos deparar agora? Encontraremos aqui uma pequena porta. Há um detalhe que não sei se já perceberam ou observaram. Eu disse a vocês que qualquer transformador precisa trabalhar com corrente alternada. Então a pergunta é: se aqui tínhamos uma corrente alternada de 50 ou 60 Hz, e ainda temos que ir a um transformador, por que vamos retificá-lo e ficaremos com 0 Hz? Se precisamos de corrente alternada para que este transformador reduza a tensão. Justamente. Como esses transformadores de ferrita são tão eficientes e não armazenam calor? Ou não impedem que os elétrons fluam de um lado para o outro, podemos fazer o seguinte: em vez de darmos a eles 50 ou 60 Hz, os levamos a 0. E com este comutador ou porta,
os elevamos novamente, mas agora com muito mais frequência para poder ter muito mais potência de saída em um local muito menor. Então, neste ponto, graças a este comutador ou porta, vocês aqui encontrarão uma frequência de 90 a 140 kHz. O que eu quero dizer com kHz? 90 kHz são 90.000 Hz. Imagine que os elétrons são excitados de um lado para o outro a essa velocidade por segundo, muito rapidamente. No espaço muito menor, a mesma potência pode ser fornecida do outro lado. Esse é o objetivo da fonte de alimentação comutada. Mas como isso acontece? Como todo esse efeito acontece? Vamos ver isso dessa forma para entendê-lo. Nós temos um fluxo de elétrons aqui, que empurra para cá e uma saída para lá, porque isso é corrente contínua. Com este componente que é uma porta que abre e fecha comandada por outro circuito, que discutiremos mais tarde, este componente que abre e fecha, o que vai fazer é enviar elétrons e deixá-los parar de passar. Ele envia elétrons, eles param de passar, ele envia elétrons, eles param de passar. Mas o que acontece? Quando envio elétrons deste lado e os faço parar de passar, os elétrons carregados na bobina, eles vão circular para este lado atravessando esta ponte que vocês têm aqui. Esta ponte é um diodo, permite que eles passem para este lado, mas não para este. Então eu deixo eles passarem e eles circulam para este lado, eu cortei a passagem dos elétrons. Os elétrons que estão carregados na bobina, ou que a bobina está gerando naquele momento, como discutimos hoje, e que toda bobina gera eletricidade ou empurra elétrons, esses elétrons que estão aqui os empurra para o lado oposto e eles são descarregados através do diodo. Graças a isso, você tem constantemente entradas, saídas de elétrons e é produzida uma espécie de corrente alternada, mas com uma frequência muito alta, uma frequência de 90.000 a 140.000 vezes por segundo. E isso mesmo sai do outro lado, mas agora sim com uma tensão reduzida. Do outro lado, não temos mais 310, mas do outro lado deste transformador teremos 5 volts, sempre com uma corrente alternada, mas com uma frequência muito alta, que já não é tão senoidal e mais bem quadrada esta corrente alternada. Já não tem esse formato senoidal, mas não importa, é igual. Como esses transformadores são tão eficientes, eles permitem que os fabricantes coloquem mais saídas. Eles podem ter uma saída de 5, podem ter outra de 12, podem ter outra de 15, porque são muito eficientes, trabalham muito bem e com tanta velocidade, você pode criar o que quiser do outro lado. Tudo isso permite esses transformadores. Um componente que eles evitam colocar é o 7805, porque eles podem ter várias tensões de saída diretamente. Os 5 volts são criados diretamente após o transformador. Isso é muito interessante, esse detalhe é muito interessante para entender como eles economizam dinheiro de outras maneiras. Agora a questão é a seguinte: queremos ver este componente. Queremos ver isso. Queremos ver o transformador em uma placa e vamos ver agora. Neste vídeo, veremos como funcionam as fontes comutadas em placas. Usaremos como exemplo uma placa de um equipamento inverter das marcas Goldverter ou Panavox, pois elas usam a mesma placa. Observemos um pouco e vamos nos acostumando a percorrer as trilhas da placa. Vamos prestar mais atenção e fazer um pouco de zoom. Com muita paciência, vamos percorrer a eletricidade ou os circuitos de elétrons dentro da placa. Podemos ver que há duas linhas de alimentação, a linha e o neutro. De um lado, temos uma bobina, e do outro lado, temos outra bobina. Neste ponto, temos um capacitor, e neste ponto, temos outro capacitor.
Estes são os capacitores de filtro, e as bobinas também cumprem a mesma função de filtragem. Se continuarmos avançando no percurso, vamos para este ponto. Agora vamos pular o fusível. Podemos ver que o fusível e o varistor estão um pouco afastados do filtro passa-baixas, mas ainda são os mesmos componentes. Aqui temos a linha, saltamos o fusível, este é o símbolo do fusível. Aí o vemos. E aqui temos o varistor, como podem ver está guardado neste plástico, ali nos diz a sua tensão. Se continuarmos a percorrer, podemos ver que aqui temos apenas pontes para poder saltar esta pista. Estes seriam os pontes W28 e W29. Seguindo o percurso, encontramos um pequeno resistor térmico que protege contra qualquer temperatura elevada na zona, mas simplesmente os elétrons passam. Neste ponto, encontramos os 4 diodos. Estes 4 que estão aqui que marquei a preto são os 4 diodos que produzem a rectificação. Desde aqui, saltamos com este para aqui, e com este para aqui, e com este para este ponto, e com este outro para este último extremo. Veremos como estão configurados os diodos a partir do neutro e da linha. Vamos ver com que 2 diodos encontramos de cada lado. Reparem que encontramos um diodo em inversa, outro em directa, o outro em inversa e o outro em directa. Estes são os que vão produzir a rectificação. Depois, do lado do positivo, que é este ponto que temos aqui, encontraremos o 5º diodo. Como vos disse, faz uma divisão entre o efeito do capacitor e a rectificação sem filtrar. Desde este ponto intermédio, antes do 5º diodo, é de onde se vai tirar uma amostra para este circuito, que depois explicarei, que é a detecção dessa passagem por zero. A partir daqui é que se tira a amostra. Se saltarmos para o último diodo, para o 5º, aqui temos em paralelo um capacitor ao qual lhe colocaram algumas últimas bobinas de filtragem de ruído. É muito apropriado colocá-las nesta zona. Aqui temos outro capacitor. Na verdade, o que este fabricante fez foi colocar 2 capacitores de 10 microfarad, podendo ter colocado um de 20 ou 22, mas colocou 2 de 10. Agora, o que encontramos depois? Um dos 2 extremos, ou seja o positivo, vai para o transformador, e isto é uma placa reparada, por isso estão a ver todos estes detalhes. Vai para o transformador, o negativo passa por este componente, e depois vai para o transformador. Este componente é a chave que vai estar a pulsar 90.000 a 140.000 vezes por segundo. A quantidade de vezes que pulse vai ser fixa e constante, dependendo do modelo deste componente. Estes componentes têm um formato de 8 conectores, dos quais geralmente se utilizam 7. Por exemplo, aqui podemos ver um modelo diferente. Estes componentes têm a sua entrada e a sua saída em lados opostos, e o resto são diferentes sinais que vai receber. Não para saber quantas vezes vai pulsar, porque isso lhe dará o próprio componente, é uma pulsação fixa. Este transistor e este circuito integrado têm uma pulsação fixa, mas se há algo que vai variar na forma em que pulse, disso vamos falar num momento. Como se verifica o funcionamento deste componente que se queima muito seguido? Este componente, este comutador é um transistor MOSFET. Se o compararmos com a água, é uma chave de passagem que permite a passagem da água e que bloqueia. Simplesmente é isso, recebendo uma sinal para poder abrir e fechar. A tensão que tem de receber é de aproximadamente 15 volts. Então abre passagem, deixa passar os elétrons, corta a passagem,
Os elétrons retornam e através dos diodos de retorno é onde se produz a volta para o outro lado, e cria-se a corrente alternada do lado primário do transformador. Vantagens e desvantagens desta fonte na hora de reparar: tem muitos componentes e não é como uma fonte convencional. Isto torna-a mais complexa de reparar, mas também lhe dá algumas vantagens. O transformador não se quebra quase nunca. Os outros componentes, como o comutador e os diodos, são fáceis de obter. Isso é outra vantagem porque torna a reparação mais econômica. Então, como se testa o funcionamento deste componente que mencionei há pouco? Vamos ver. Para testar este transistor MOSFET, vamos analisá-lo da seguinte forma: o que podemos fazer é observar no circuito onde entra o negativo e poder ver a saída para o transformador, que geralmente são as trilhas mais grossas. Quando o identificamos, o que temos que fazer é colocar nosso multímetro em modo de resistência e testar entre esta entrada e esta saída. A resistência deve ser alta. Como estamos notando aqui, ela deve marcar megaohms, quiloohms muito altos ou megaohms também, como neste caso. Olha, está um pouco difícil de ver pela luz. Agora sim. Ela deve estar marcando megaohms. Ela deve subir e descer, deve estar variando. Nesse caso, está em bom estado, não só pelo componente em si, mas também por todos os componentes que estão ao seu redor. Esse é o valor aproximado de uma fonte em bom estado. Se a marcação for o L, algo está com defeito. Ou se a marcação for 00, continuidade direta, com certeza algo está errado e a fonte não vai funcionar. Isso porque um transformador, se este comutador travou, vai receber corrente direta e diretamente não vai funcionar. Este é o valor aproximado que um transistor MOSFET deve nos indicar. Se tivéssemos um interruptor fora do painel e quiséssemos testar seu funcionamento, teríamos que fazer o seguinte: pegamos o componente e precisamos saber suas características. Reparem que neste caso, vamos ver se conseguimos vê-lo. Temos um LN364PN aqui podemos ver um, mas vamos ver um modelo diferente. Este eu gosto mais, parece muito melhor. TNY264PN. Esse é o número que nos interessa. Aos poucos vocês vão se acostumando e vão saber qual é o código que os identifica. O de cima é um código simplesmente de fábrica, o de baixo um código também de série, mas a patente que nos indica como este componente é formado por dentro é TNY264PN. Isso é o que vocês vão estar procurando na internet. Um técnico em eletrônica tem que ter acesso à internet o tempo todo hoje em dia porque muitas coisas que vamos estar analisando temos que buscar informações na internet. No Google, vamos procurar por TNY264PN. Assim, teremos dados sobre nosso componente. Podemos ir diretamente para as imagens e teremos um desenho de como ele é formado. Bem, nas conexões onde está a letra S, isso é source ou fonte, é onde o negativo vai entrar, onde os elétrons vão entrar. E na porta D, essa é a drenagem ou saída para o transformador. Pegamos nosso componente. Notem que temos uma marca ou guia que sempre está em componentes eletrônicos desse formato, ao lado desse ponto está o número 1. Esse é o bypass e falaremos sobre isso em um momento. O 2 e o 3 são os mesmos, são o source. O 4 é o enable, que é habilitar. 8 e 7 são dados diferentes. 1, 2, 3, 4, o 5 é o drenagem, 6 não existe, 7 e 8. Notem que o 6 não está lá. Bem, o que temos que testar são 2 e 3 junto com o 5. Então, vamos fazer esse teste agora para ver como está nosso componente. Aí podemos ver o número. Aqui temos 2 e 3, e aí temos o 5. Notem que 2 e 3 estão em continuidade direta.
Acabamos de ver que 2 e 3 eram exatamente iguais. E entre 2 e 3 e 5? 10 megalios, 11 megalios. Este componente está em bom estado. 13 megalios, estamos muito bem. Como podemos ver, esta é a maneira de testar esse componente que se danifica bastante. Se ele se danificar, o melhor é testar todos os componentes que o cercam na fonte, testá-los, e se tudo estiver correto, substituí-lo. Se você não conseguir encontrar a substituição exata, pode fazer uma adaptação como fizemos nesta placa, mas é bastante complexa. Você precisa olhar para muitos mais parâmetros, cortar trilhas e fazer conexões. Isso pode ser deixado para mais tarde, quando você tiver mais treinamento em eletrônica. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, podemos substituí-lo diretamente. No caso desta placa, o componente original que ela tinha era um Q100, um componente que eu nunca tinha visto. Quando ele se danificou, não encontramos o substituto em lugar algum. Então adaptamos um Viper 22 a que, dentro de tudo, é universal e pode ser adaptado com um pouco de trabalho. Assim, nós podemos fazê-la funcionar. Mas algum tempo depois, em uma das aulas, conversamos sobre o que me havia acontecido e um aluno nos enviou o link onde já estava à venda, no AliExpress. Hoje em dia, até mesmo esse mesmo que não tínhamos encontrado, pode ser conseguido para substituição. Esses são detalhes a serem considerados em relação às fontes comutadas. Claro, é preciso testar os componentes ao redor, uma vez que este comutador falha. É preciso reservar um tempo para testar os diodos, que farão parte desse retorno de elétrons para que a corrente alternada seja criada. Precisamos testar as resistências, que ainda temos que analisar para que vocês entendam como são medidas. Precisamos testar esses optoacopladores que ainda temos que analisar, e os capacitores que estão ao redor do comutador. Esses capacitores cercam o comutador e são parte da habilitação, para que ele ative ou excite a bobina do transformador. Uma vez que os testamos, podemos chegar à solução do problema no caso de ele estar falhando. No próximo vídeo, veremos o circuito de um comutador. A seguir, veremos um breve circuito. Para que vocês o vejam em termos de circuitos eletrônicos e saibam como é formada uma dessas fontes comutadas. Vou mostrar-lhes como exemplo um TNY264. Aqui temos um TNY264. Como vemos, temos vários componentes que formam esta zona da fonte. Temos um negativo e um positivo. Isto vem dos capacitores. A partir daqui, ativamos o comutador source drain, desembocamos para o transformador e do outro lado cria-se a corrente com voltagem reduzida. Volta a ser rectificada porque lembrem-se que aqui temos corrente alternada. Vamos falar agora sobre como se cria a corrente contínua novamente, e também sobre este detalhe muito importante em fontes comutadas, sobre a possibilidade que tem de regular a potência que entra no transformador para poder entregar apenas a potência que é usada na saída. Vamos ver. Vamos voltar ao nosso diagrama. Agora vem uma pergunta: se nós tínhamos corrente alternada, a transformamos em contínua para voltar a criar uma alternada de muito mais frequência. Agora atravessamos este transformador de ferrita com corrente alternada mais com menos voltagem. Agora como fazemos para voltar a transformar isto em corrente retificada outra vez? Por que para fazer funcionar a placa precisamos de corrente contínua? Bem, isso se faz através de um único diodo. Vocês lembram que numa fonte convencional ou aqui mesmo nesta rectificação nós tínhamos a tensão sinusoidal. Rectificamos trazendo esta onda para cima, e aí tínhamos uma rectificação de onda completa. Depois disso, depois do transformador não vamos a fazer uma rectificação de onda completa mas sim uma rectificação de meia onda.
O que significa isso? O que vamos a fazer neste ponto é o seguinte: colocar-se um único diodo, é o que vocês vão a estar encontrando, quero mostrar-vos na placa. Vocês vão a estar encontrando neste ponto, um momento já vos vou mostrar. E com este único diodo fazemos uma rectificação. E como se produz isso? Imaginem que estes dois vão a representar corrente alternada, e estes dois também vão a representar uma corrente alternada mais de diferente voltagem. Estes dois vão a estar criando 12 volts e estes dois vão a estar criando 5 volts. Bem, o que é que se passa? Observemos, os elétrons vão a entrar por aqui, vão a entrar por aqui, e vão a entrar por aqui, vão a entrar por aqui, porque isto é corrente alternada com dois diferentes voltagens. Quando os elétrons entram por aqui, este diodo lhes permite sair. Mas quando os elétrons querem entrar por aqui, este diodo lhes impede passar. Então passam elétrons, ficam presos, passam elétrons, ficam presos. E o mesmo passa com este que produz os 12 volts, entram elétrons, passam, ficam presos, passam, ficam presos. Como resultado, nos circuitos que serão alimentados com 12 volts e 5 volts, os elétrons sempre circularão para um lado. Como resultado, em vez de termos uma tensão alternada que recupera toda a onda, não recuperamos toda a onda neste caso. Neste caso, o que fazemos é perder metade da onda diretamente pelo bloqueio produzido por este diodo. Como resultado, estamos perdendo meia onda e só temos a metade recuperada. O outro se perde, mas não importa. Por que não nos importa? Porque apenas colocando um capacitor nesses pontos, apenas colocando um capacitor aqui e outro capacitor entre este e este, com apenas esses dois capacitores entre este ponto e entre este e este, já podemos manter a corrente filtrada. Não temos medo de que a tensão caia tanto, pois estão longe uma crista da outra porque o capacitor é carregado. Lembre-se de que isso acontece 140.000 vezes por segundo, ou seja, uma carga do capacitor até a próxima carga é tão rápida que o capacitor não se descarrega. Então não importa que não recuperemos esta onda do meio. Não precisamos porque isso é tão rápido que não precisaremos. Isso é uma retificação de meia onda e este é o último filtro com capacitores e aí termina. Tendo aqui 5 volts e aqui temos 12 volts. Um detalhe importante sobre esses diodos é que eles não são diodos normais. Lembre-se de que eles são como chaves de passagem. Eles têm que permitir que os elétrons passem, cortem, permitam e cortem. Lembre-se de que isso é muito rápido, 90.000, 140.000 vezes por segundo. É por isso que, em vez de diodos normais, o que você encontrará neste ponto são diodos Schottky, diodos superrápidos. Um momento, esta parte é complicada. Não são diodos normais. O seu símbolo é um pouco diferente dos diodos normais. Aqui estão, estes são os diodos que vão colocados nesse lugar. Eles são medidos da mesma maneira que os diodos. Temos de testar com um multímetro de um lado e do outro, da mesma maneira que os diodos anteriores, mas lembrando-nos de que eles são diferentes. São diodos superrápidos. Vou mostrar-vos tudo isto numa placa, para ver se podemos acompanhar. Reparem. Aqui temos estado a observar esta placa, até agora e podemos ver. Alimentamos o transformador, passamos para o outro lado e deste outro lado temos agora um negativo que costuma ser a pista mais grande.
que é o que se representa com GND. E reparem que aqui temos um positivo e outro positivo. Aqui há um diodo e aqui há outro diodo. Este diodo é da zona dos 12 volts e este diodo, evidentemente, da zona dos 5. Reparem que aqui temos um jumper, e marca-nos que está a zona dos 5 volts. Por norma, estas placas têm checkpoint, ou seja, têm pontos para verificar. Se nós medirmos voltagem entre GND e 5 volts, aqui deveríamos ter corrente contínua, e entre GND e 12 deveríamos ter corrente contínua de 12 volts para saber que a fonte funciona bem. E podemos ver também os diodos do outro lado. Aqui observamos dois superrápidos e os capacitores, os últimos capacitores de filtro. Muito bem, aqui temos então o fim da fonte comutada. Agora vou limpar um pouco nossa lousa. Esta fonte comutada é um pouco mais complexa, há coisas que ainda temos que analisar. Vamos limpar nossa lousa e deixá-la livre para poder entender alguns parâmetros. Excelente! Qual é o circuito encarregado de abrir e fechar esta porta? Este circuito é composto por alguns componentes adicionais. Um desses componentes, às vezes, é uma bobina adicional, dentro do mesmo transformador, que nos fornece 15 volts para alimentar este interruptor. Às vezes, ele pega diretamente a tensão desses 310 volts através de uma resistência. Todos esses componentes serão encontrados ao redor do transformador e do interruptor. Mas o que regula isso? Porque há algo que é regulado aqui, não é apenas abrir e fechar, o que é regulado aqui é o que conhecemos como PWM. Modulação de largura de pulso, pelas suas siglas em inglês. O que isso significa? Vocês se lembrarão que tínhamos uma corrente alternada constante aqui, que é dada pela tensão de 50 a 60 Hz. Mas neste caso, passamos para zero e depois passamos para uma tensão alternada, mas já criada pelo interruptor. Esta velocidade é dada pelo próprio interruptor, é fixa, mas o que vamos variar é a largura do pulso. O que isso significa? Para entendê-lo, vamos desenhar o PWM aqui agora. Vamos desenhar pulsos nesta área. A ideia é que cada um desses pontos esteja quase na mesma distância. Isso significa que cada pulsação está na mesma distância e velocidade, mas o que eu posso fazer é variar a largura. Vamos ver se eu posso desenhá-la e se ela sai bem. Até aí chegaríamos. Cada uma dessas pulsações começa exatamente na mesma distância de tempo de uma para outra, mas o que estou variando é a largura dos elétrons entrando por um lado e a largura dos elétrons entrando pelo outro. Isso pode ser feito por uma fonte comutada e o que regula é a largura da onda que vai para cima. A fonte comutada sabe que do outro lado de uma retificação de meia onda e a onda de baixo é perdida, então se mais potência é necessária, ela faz com que a onda de cima seja mais ampla, e se menos potência é necessária, ela faz com que a onda de cima seja mais estreita. Então, por meio de um aviso que tem a fonte comutada neste ponto, por meio de um elemento que está avisando ou comunicando deste lado para este, está informando ao interruptor se está consumindo mais eletricidade ou menos. Então ele diz quanto ele tem que pulsar de largura, a velocidade do mesmo, mas o que vai variar é a largura do pulso,
a largura da onda que vai para cima que é a que se aproveita. Se estiver sendo usado menos naquele momento, entrega menos; se for usado mais, entrega mais, mas entrega o que é usado para que através do transformador, não se excite e se perca depois a tensão. Isso uma fonte convencional não pode fazer, não há comunicação, não podemos variar a largura do pulso porque o transformador funciona diretamente com 220 volts, 50 Hz ou 60. E esta é a vantagem de uma fonte comutada. Claro, isso implica que haja muitos mais componentes que podem quebrar. O circuito PWM é um circuito um pouco complexo, mas é com isso que nos deparamos, temos que aprendê-lo e entendê-lo. Então, como essa comunicação é produzida? Isso ocorre por meio de um optoacoplador e sobre isso vamos falar no próximo vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre os optoacopladores. Este componente que estão vendo aqui, que tenho na minha mão, são optoacopladores bastante universais, por assim dizer, podem ser usados quase para qualquer coisa. São os PC817. Como é formado por dentro? É muito simples de entender. Vamos diagramar e desenhar agora mesmo. Este componente, como o próprio nome diz, é um acoplador óptico. O que significa? Que produz um acoplamento óptico, ou seja, que dentro dele há uma luz. Este é o nosso componente. Quando energizamos este diodo, que este diodo é um LED, não sei se sabiam mais os LED, as luzes LED, na verdade são diodos, apenas que em sua excitação interna, em vez de apenas bloquear a passagem dos elétrons, que o fazem, além disso também aí produzem luz. Quando excitamos este diodo, lhe injetamos uma voltagem de aproximadamente uma voltagem de 1,5 a 3 volts. Neste momento este LED acende, emite luz, e deste lado onde temos um circuito fotossensível então se ativa e deixa passar os elétrons. Liguei esta luz e deste lado deixa passar os elétrons. Por que temos este componente tão complexo, por assim dizer, para realizar este aviso? De um lado para o outro. Pensem no seguinte: nesta zona da placa já estamos quase em contato com a zona de controle com o microprocessador, com zonas delicadas, e deste lado da placa estamos falando de que temos tensões altas. Estas tensões, que são afetadas pela companhia elétrica se tiver algum problema, podem danificar um microprocessador. Então, para avisar de um lado para o outro quanto se está consumindo e quanto tem que variar a largura do pulso se utiliza justamente um optoacoplador. Este componente permite que por meio de uma luz se informe de um lado para o outro, não podendo afetar eletricamente o que passa, nem de um lado nem do outro. Precisamente este componente tem uma barreira interna, ou seja, tem um dielétrico interno, uma isolação contra a eletricidade, uma isolação galvânica de 5.000 volts. O que quer dizer? Se por alguma razão deste lado forem injetados até 5.000 volts deste lado não acontece absolutamente nada, e deste lado mesmo, se comunicam apenas por meio de uma luz. É muito interessante este componente porque o vamos encontrar várias vezes em tecnologia inverter, pelo menos vão a ter 6 em todas as placas. Desculpem, vão encontrar 5, melhor dizendo 6 em alguns, dependendo do tipo de ventilador que tiverem. Vamos ver na prática e aprender como se testa este componente. Vamos fazer zoom e iluminar. Do lado onde tem o ponto, sempre lá temos o LED que ilumina. E onde está o ponto temos o lado positivo do LED, o lado positivo.
Vamos experimentar com o multímetro, para ver se está em boas condições ou não. Vamos colocar o multímetro na posição de LED e medir. Linha aberta, perfeito. E se invertermos, teremos a queda de tensão do LED. A tensão de queda do LED é de 1,05 volts. O diodos LED tem uma queda de tensão de um pouco mais de 1 voltio, geralmente, por isso este LED está perfeito. Do outro lado teríamos linha aberta, porque agora o LED está desligado. Aqui não há continuidade, isto está perfeito. O que aconteceria se nós ligássemos esse LED? Vamos experimentá-lo com os elementos necessários. Vamos usar algumas pontas de teste especiais. Estas pontas de teste que vamos recomendar podem ser compradas, e na aula que falamos de ferramentas vou explicar-vos um pouco mais. Aí temos a parte do optoacoplador que tem que se fazer um ponteiro no momento de ligar o LED. Vamos ligar isto ao multímetro agora. Aí estamos. Agora vamos ligar esse LED. Como vamos ligá-lo? Vamos fazê-lo com uma pequena pilha, tipo botão destas. Neste caso tem o modelo CR2032. Lembra-te que estas pilhas no lado mais largo têm bem marcado o seu símbolo ou o seu sinal de mais. Este é o positivo. Vejam que se colocarmos em continuidade o que nos vai aparecer no ecrã. Aí temos 20 ohms e aí cai para zero. Quando o LED interno se liga produz-se continuidade do outro lado. Não é uma continuidade de 0 a 0 porque na verdade é um circuito fotorreceptor, não é um ponteiro direto nem um contato, por isso tem sempre algo de resistência mas é muito baixa, 20 ohms apenas. Este optoacoplador está a funcionar em perfeitas condições. Se querem ver como está feito por dentro, vou mostrar-vos um desempaquetado. Assim estão feitos por dentro. De um lado tem o LED, e do outro lado o circuito fotorreceptor. Assim é como internamente se comunicam e podem ligar-se como estamos a ver agora. Este é o material dielétrico, o material isolante. Se o energizarmos observaremos como se liga a luz, mas neste caso vai ser difícil porque com a câmara com que estamos a fazer estas gravações, é uma câmara um pouco mais avançada e não vê as luzes infravermelhas, mas com qualquer telemóvel, talvez marca Samsung ou Xiaomi, poderiam ver esta luz, tal como vem a luz de um comando à distância, tal e qual, são luzes infravermelhas. Tendo a ver com os optoacopladores, vamos conversar sobre um circuito que é a detecção de cruzamento por zero, um circuito muito importante em placas eletrônicas. Para que vocês entendam para que serve esta detecção de cruzamento por zero, por exemplo no ar-condicionado, serve para regular a velocidade do ventilador interno. Quando vocês têm aquele ventilador normal AC com um capacitor azul na placa ou cinza, esta detecção de cruzamento por zero através de um optoacoplador serve para poder identificar e fazer que mude suas velocidades. Mas quando falarmos de ventiladores de forçadores, vamos detalhar um pouco mais o funcionamento. Por enquanto, o que eu vou explicar para vocês é a detecção de cruzamento por zero, que é uma parte da placa que eu estava mencionando quando estávamos fazendo o segmento de trilhas. Funciona da seguinte maneira: novamente, temos que voltar a desenhar nosso famoso retificador. Corrente alternada, corrente contínua. E aqui temos o capacitor. Mas lembrem-se que neste ponto, nós vamos ter um quinto diodo colocado, como estava no circuito de exemplo vocês se lembram. Aqui temos um quinto diodo,
Como tínhamos neste circuito de exemplo, está colocado da seguinte maneira: este vai ser negativo e este vai ser positivo. E aqui é onde vocês vão encontrá-lo, é claro, aqui há 4 diodos a mais. Neste ponto, tomando como comparação o negativo, a entrada de elétrons, entre estes dois pontos, nós vamos ter a retificação sem filtro, como podemos ver na aula que fizemos a medição com o osciloscópio. O que nos permite fazer este ponto a nós? Observemos. Marcarei com uma cor diferente para que possamos notar. Vamos sair daqui, saltar isto e vamos ir para um LED. Vamos saltar deste ponto para cá, passamos aqui e aí vamos outra vez para o LED. E deste lado, vamos ter um fototransistor. O que é isto? Justamente o optoacoplador. Lembrem-se que deste lado, nós estamos tendo isto. O que quer dizer? Que cada vez que se enviam elétrons, eles vão passar pelo LED e o LED vai acender. E 100 vezes por segundo ou 120, dependendo de sua frequência, esse LED vai apagar. Ou seja, durante todo este tempo, este LED se mantém aceso. Por aqui os elétrons passam. Quando este LED se apaga, os elétrons aqui param de passar. Que há do outro lado, nós vamos encontrar os seguintes. Por um lado, vamos ir para o negativo ou GND. E por outro lado, vamos ir direto para o microprocessador, para o circuito integrado. E aqui, vamos para 5 volts que já estão gerados pelo circuito, por tudo que já aprendemos. Estes 5 volts vão vir para o microprocessador, sempre quando não puderem ir para o negativo e produzir um curto-circuito. Na verdade, o curto-circuito não se produz porque há uma resistência que pode ser de 1 kΩ. Depois vamos falar de resistências. Sempre que isto estiver ligado, os 5 volts vão se desviar para o negativo, mas sempre que este LED se apagar, isto se corta e estes 5 volts entram no microprocessador. Se apaga, 5 entram. Se acende, os 5 volts se desviam. Como resultado disto, exatamente no mesmo tempo, o microprocessador vai receber uma pulsação de 5 volts, exatamente no mesmo tempo, aqui. O microprocessador agora sabe em que momento a corrente alternada de 220, 50 Hz ou 110, 60 Hz está atravessando o zero, mas eles sabem em que momentos cruzam zero graças a esta detecção. E por que colocamos um optoacoplador? A ideia é que o que acontece aqui não danifique o circuito delicado do microprocessador, então é por isso que também se utiliza um optoacoplador, para poder fazer uma isolação elétrica muito potente por qualquer problema que haja na linha. Este é o modo de operação. Um detalhe a mais que nos falta colocar aqui é que neste ponto, a partir do positivo, teremos uma resistência grande, porque justamente se não estivermos injetando 300 volts no LED, então teremos uma resistência grande que pode ser de 150 kΩ, por exemplo. Veremos tudo isso na placa agora para poder identificar este circuito. Se isso não funcionar, por exemplo, pode ser que o fan AC pare de funcionar, ou seja, o ventilador. Vou mostrar isso mesmo na placa. Observemos e façamos um acompanhamento aqui. A partir deste ponto, onde temos esta amostra, vejam que a partir daqui iremos para cá, com uma resistência de alto valor. Neste caso é esta. E depois vamos diretamente para um optoacoplador. Este acoplador, vejam que deste lado está o LED. Aqui embaixo podemos vê-lo.
Geralmente na placa-mãe onde está indicado este ponto, indica o número 1 do optoacoplador o positivo do LED. Este outro que é para informar a fonte comutada sobre quanto tem que variar a largura do pulso LED está colocado do lado delicado. Neste caso o LED está colocado do lado de onde se gera o cruzamento por zero, ou seja, quando temos que informar o consumo desde a zona do microprocessador, o consumo se informa desde a zona delicada desde onde está o microprocessador para este lado, e quando temos que avisar do cruzamento por zero, do lado da tensão alternada para o microprocessador, o LED está colocado ao contrário. Temos dois optoacopladores, mas na posição oposta. E se quisermos medi-los aqui, dentro da placa também podemos fazê-lo. Podemos testar aqui nestes pontos os LEDs para saber se estão em bom estado. Um detalhe que vamos explicar agora é sobre os capacitores. Na hora de ter que substituí-los, há dois dados importantes que são justamente os que estão impressos no capacitor e precisam ser levados em consideração na hora de comprar uma substituição. Esses valores precisam seguir diferentes parâmetros. Por exemplo, vamos explicar sobre esses mesmos que temos aqui. O fabricante costuma colocar capacitores que suportam uma tensão 25% maior do que a que vai trabalhar normalmente. O que isso quer dizer? Vocês já sabem que nessa área temos 220 volts em corrente alternada, mas na verdade a tensão de pico a que se chega é de 310 volts. 25% a mais. Vamos multiplicar por 1,25, e estamos falando de 387 volts. O próximo valor de capacitores, próximo valor padrão, é o valor que o fabricante vai estar colocando. Neste caso, vemos que conseguiram de 450 volts, então colocaram capacitores de 450 volts. Em termos de capacidade, quando estamos em áreas de fonte que vêm após a retificação, que vão cumprir sua função de filtragem, a capacidade tem que ser igual ou maior do que a que estamos vendo na placa original, porque quanto mais capacidade tiver, melhor, mais vai filtrar, mas há um ponto em que fisicamente o capacitor não vai entrar. Neste caso, temos dois de 10 microfarad. Se eu quisesse colocar o dobro da capacidade desses capacitores por espaço físico não vão entrar, mas vão funcionar bem da mesma forma. Então, quando estamos na fase de filtragem, vamos colocar capacitores com tensão igual ou superior à que originalmente tem, e com relação à capacidade tem que ser igual ou superior. Agora, quando estamos em outras partes da placa, como por exemplo em áreas mais delicadas, inclusive a fonte comutada, do capacitor que alimenta o comutador, em todos os outros casos já temos que respeitar os valores do capacitor em termos de capacidade, porque se absorverem capacidade demais não vai ter elétrons restantes para poder entregar ao dispositivo o que precisam alimentar. Por exemplo, neste caso, no caso do capacitor que alimenta o comutador, temos que respeitar muito bem sua capacidade. Se o colocarmos de maior capacidade a fonte não vai funcionar. Aqui temos um capacitor de 50 volts 4,7 microfarad. Exceto na área de filtragem, nas demais áreas temos que respeitar os valores do capacitor para fazer as substituições, sempre temos que levar em conta esses parâmetros. Então, entendendo isso, também estamos aprendendo o seguinte: vou mostrar uma placa externa para que vocês vejam como são esses capacitores. Olhem estes são capacitores de 420 volts mas são de 100 microfarad. Este filtrado da placa externa, como esta retificação, que se produz com o retificador, depois se faz um filtrado para alimentar até mesmo o motor do compressor e os ventiladores. Os capacitores são de maior capacidade para manter o filtrado da onda, mas são maiores, claramente se vê. Este funcionário nesta placa mas fisicamente não vai entrar. Agora, se eu colocar este aqui de menor capacidade não vai funcionar para mim porque não vai manter a onda, vai cair a zero e não vai poder alimentar o motor do compressor adequadamente.
Esses dados precisam ser levados em consideração na hora de substituir os capacitores. Esses são os parâmetros que vamos estar seguindo para fazer as substituições corretas. Vamos falar agora de uma parte do circuito com a qual vocês vão se deparar em uma placa inverter, e esta parte é pela qual muitos dizem que em ar-condicionado inverter é fundamental que tenhamos terra física. O que queremos dizer com terra? Há o terceiro fio da instalação elétrica que tem uma conexão para uma estaca. E por que muitos dizem que é fundamental que os ares inverter tenham terra física? Esta é uma dessas razões. Para começar, vou dizer que um ar-condicionado inverter pode funcionar sem nenhum problema mesmo que não tenha terra física. Lembrem-se disso e não esqueçam. Um equipamento inverter vai funcionar sem nenhum problema mesmo que não tenha terra física tal como qualquer eletrodoméstico. A função mais importante da terra física é a proteção das pessoas. Em outro dos módulos deste curso é explicado claramente como funciona a terra física junto com um disjuntor para nunca permitir que uma pessoa se eletrocute com um eletrodoméstico. Mas também as placas inverter têm um adicional mais. As placas eletrônicas inverter têm uma ligação a elas próprias do fio de terra, mas isto já não é para a proteção das pessoas, embora igualmente o equipamento vai funcionar igual mesmo que não haja terra física, mas vou explicar para que é isto e também outros componentes que o estão rodeando. Bem, vou fazer um diagrama e depois fazer o acompanhamento nas pistas destas placas eletrônicas exteriores. Esta terra física também se pode encontrar nas placas interiores, montada na placa. Havíamos dito que na entrada da eletricidade, nós tínhamos por um lado um fusível e um varistor. Aqui é onde entra em jogo a terra física. Em equipamentos inverter, vamos dar-nos um pouco mais de espaço para poder desenhá-lo bem. Em equipamentos inverter o que vamos ter agora é um circuito um pouco mais complexo, sempre corrente alternada e depois vamos a todos os componentes que vocês já sabem, filtro duplo pi, depois vem o retificador, etc. Mas em equipamento inverter, já não temos isto senão que temos algo um pouco mais sofisticado e de melhor qualidade que não permite que a tensão entre em curto-circuito e o fusível queima, senão que tenta derivar esta potência sempre que haja alta tensão, excesso de alta tensão, a tenta derivar para a terra física para que salte o disjuntor. Então com o que se vão deparar é, não vamos a ter este varistor aqui unindo os dois, senão um varistor aqui, e aqui outro varistor. Aqui vamos a ir para um fusível. E aqui é onde vamos a ir para a terra física. Aqui o circuito continua e tudo o resto, mas qual é o propósito disto? Se tivermos tensão normal positivo e negativo continuam o seu percurso e alimentam no equipamento, mas se tivermos excesso de tensão, vai ser derivada por um dos dois varistores. Vamos saltar este fusível, vamos atravessá-lo e vamos ir pela terra física e o disjuntor vai disparar. O disjuntor o que vai fazer é disparar e desenergizar o equipamento, graças a este circuito. Assim o protege contra alta tensão. Está bom o sistema, bem feito. Isto que estão vendo aqui é um. Vou colocá-lo de outra cor e escrevê-lo aqui. É um dispositivo de vácuo que não permite que qualquer alta tensão, ou melhor dito, não permite que nenhuma descarga de qualquer outro eletrodoméstico entre na placa inverter. Se outro eletrodoméstico se colocar em curto-circuito, ou melhor dito, se aterrissar isso a entrar pelo equipamento até a placa, e para que isto não aconteça, aqui há um dispositivo de vácuo. Este dispositivo permite a passagem de eletrões para aquele lado. Sempre que deste lado detectar uma tensão muito alta, produz-se uma espécie de raio ou de centelha dentro,
e é derivada, quando a altíssima tensão numa das duas linhas neutro, deriva pelos varistores, e vai pelo dispositivo de vácuo para a terra física, e o disjuntor dispara. Bom, este dispositivo de vácuo e este circuito estamos a ver aqui, claro, sempre está o fusível para disparar, mas na realidade a ideia é que o fusível não dispare e que isto funcione, e se desenergize o equipamento nesse golpe de tensão. O sistema está bom, bem pensado, não é definitivo e absoluto, mas é um bom sistema. Agora vamos vê-lo na placa eletrônica diretamente. Reparem que aqui temos uma placa inverter, e aqui estamos a ver os varistores. E estamos a ver aqui o dispositivo de vácuo. Neste vídeo, seguiremos os mesmos circuitos que acabamos de explicar em uma placa eletrônica inverter. Então, observe que aqui temos o fusível. Vou dar zoom para que possamos ver. Aqui temos o fusível, os dois varistores. Aqui temos o dispositivo de vácuo que acabei de mencionar. Aqui a saída para a terra física e este é o circuito protetor. Veremos do outro lado e seguiremos as trilhas. Aqui temos os varistores, o canal de terra e o dispositivo de vácuo neste ponto. Neste ponto temos o dispositivo de vácuo, e aqui temos os varistores. Esta é a razão pela qual se diz que devemos ter terra sim ou sim em um equipamento inverter. Então, é verdade que é necessário? Sim, é necessário porque protege contra alta tensão. Não é obrigatório, o equipamento vai funcionar igual. Tenha isso em mente para explicar aos clientes: a terra sempre foi para proteção às pessoas, no caso dos inverter, também protege as placas eletrônicas. Essa seria a explicação. Vamos ver isso em uma placa LG. Nesta placa LG, a realidade é que, e não tem o dispositivo de vácuo, a placa LG é um pouco mais rústica, não tem tão boa qualidade quanto outras placas, mas LG tem boa fama, não precisa fazer coisas tão boas, já pela fama pode vender. Temos os varistores e aqui é onde se conecta a terra no canal 1 e aqui temos o fusível. Lembre-se deste detalhe importante para poder explicar aos clientes sobre o tema da ligação à terra. Perfeito, tendo explicado bem este assunto, vamos passar a fazer acompanhamentos nas placas externas para que vocês agora possam identificar ou entender como a eletricidade percorre as placas eletrônicas. É o que vamos tentar fazer, ir compreendendo aos poucos todos os circuitos. Estão vendo aqui uma placa eletrônica inversora. Agora farei um pouco de zoom. Começando por este lado, melhor vou virá-lo porque as palavras estão escritas ao contrário. Neste ponto aqui nós temos a linha e o neutro. Aqui temos a comunicação ou sinal, disso vamos falar mais adiante. A linha vai atravessar um fusível e vai continuar seu percurso, linha e neutro. Aqui temos os varistores, aqui o descarregamento à terra. O descarregamento à terra também tem uma pequena conexão com os capacitores que também fazem estabilização ou filtragem final. Também podem observar deste lado uns pequenos capacitores deste formato. Chegamos a este ponto, atravessamos de um lado e do outro as bobinas toroidais do filtro. Voltamos a ter alguns capacitores finais. Aqui atravessamos um pequeno relé de contato. Aqui temos um capacitor de filtragem dos capacitores de baixa capacidade.
E finalmente com os dois do meio chegamos à entrada do retificador. A entrada da corrente alternada no retificador e nos dois extremos já saímos com tensão retificada. Se ignorarmos algumas coisas que temos aqui no meio, que depois vou explicar para vocês, vamos chegar depois aos capacitores de filtragem. Retificação, e aqui temos a filtragem feita com os capacitores, 8 de 100, são 800 microfaradios que estão filtrando esta zona. Isso que acabei de pular é o que vamos falar a seguir, que é o circuito corretor do fator de potência ou PFC. Depois vamos falar disso. Faremos o mesmo na placa LG. Vou tirá-la daqui. Bem, aqui temos neutro e linha. Atravessamos um fusível. Sim, este é o fusível. Aqui vamos para os capacitores e a derivação à terra temos aqui nesta zona, depois para uma bobina e outra bobina. Vejam como são estas bobinas de filtro passabaixos destes LG, um pouco menores. Aqui temos um capacitor de filtragem também, não tem dois mas sim um só, não é formato tipo duplo pi. Seguimos nosso percurso, atravessamos um pequeno fusível mais e o que fazemos aqui é pular um componente que vai conectado nestes dois cabos, que é parte do circuito PFC do qual vamos falar a seguir. Este componente produz uma união dos dois cabos simplesmente. Mas se seguirmos o percurso encontramos a tensão alternada ou a entrada de tensão alternada do retificador. Aqui podemos ver o retificador. E se olharmos para a saída retificada, aqui temos o negativo que segue este percurso e vai para cá. Aqui temos o positivo que vem para cá. E chega até este extremo. E o que temos aqui? Exatamente neste ponto temos o capacitor. Neste caso, este LG tem apenas um capacitor de 680 microfaradios e aqui é onde se filtra a tensão. Então, aqui tem a fonte, a zona da fonte da unidade externa. Mas ali não termina a fonte. Lembrem-se que agora temos que ir para a fonte comutada. Estas placas têm fontes comutadas. Sim, este filtrado, esta tensão de 310 se tiverem 220, vai para o motor, isso vamos explicar depois. Ainda temos que passar por mais componentes, mas também isso vai para a fonte comutada. Se observarem, aqui temos o positivo e aqui temos o negativo. Veja, no negativo chegamos até este lado deste componente e pulamos para o outro lado. Este componente de 7, lembre-se que era o comutador. Aí temos o comutador e depois já vamos para o transformador de ferrita. Para a bobina do transformador de ferrita e o positivo. Estas setas são apenas jumpers, por isso está a letra J. Vai direto para ele, para o transformador. Vou mostrar esses jumpers do outro lado. Aí está. Muito bem, atravessamos o transformador e do outro lado do transformador, se seguirmos as pistas, veremos que encontraremos um diodo aqui. Aí eu mostro para vocês. Note que estamos vendo tudo isso pelo lado de cima. O que quero dizer? Que sem desmontar quase nada do ar-condicionado, tudo isso fica exposto e vocês poderão fazer todas essas visualizações. Aqui temos, evidentemente, uma saída do transformador, atravessa um diodo que deve ser retificação de meia onda. Se seguirmos as pistas,
Aqui temos este checkpoint de 15 volts. Entre este ponto 15 volt e este que diz GND eu tenho que ter 15 volts. Então este transformador tem uma saída de 15 por um lado. Se formos para outro lado, vamos para cá. Evidentemente este é o negativo. É o negativo porque diz GND, é o mais amplo. Veja que está tudo unido aqui. Está unido a tudo isso é o negativo e tenho que encontrar o positivo de 5 volts. Se formos para este lado atravessamos um componente que é o diodo de retificação de meia onda. Vamos para cá e estamos entrando neste componente de 3. Evidentemente isto deve ser um 7805 porque deste lado que eu sei que é a saída veja que vamos exatamente para este ponto que é um checkpoint de 5 volts. Evidentemente aqui entrarão aproximadamente 12 ou 15 também e regula para 5. Vou mostrar do outro lado e vamos identificar esses dois diodos de retificação de meia onda. Então aqui temos tudo o que acabamos de mencionar. Retificadores de meia onda, aqui temos os capacitores de filtragem e aqui temos o 7805. Aí está claramente podemos ver. Bom, eu não tenho acesso assim que desmonto um equipamento, não tenho acesso a esta parte da placa, mas se tenho acesso ao outro lado e vocês aos poucos vão se familiarizando com tudo isso e poderão fazer seus testes daqui. De fato, vamos fazer algumas medições nas próximas aulas e a ideia é que vocês também possam fazer. Minha ideia sempre é a mesma, que vocês possam diagnosticar um circuito inversor sem desmontar todo o equipamento ou desmontar o mínimo possível. Com isso estamos terminando com a zona da fonte. Vamos com a outra placa? Esta placa eletrônica, depois dos capacitores também tenho que ir para o comutador. Esta placa eletrônica é mais complexa porque tem pistas dos dois lados, mas igual vou ter muitos pontos de teste deste lado. Veja aqui há muitos checkpoints de 0,6 volts, checkpoint de 1,8 volts, checkpoint de 15 volts aqui tem outro checkpoint de 12. O que não vejo aqui é o comutador. Aqui não se vê porque está montado do outro lado como um dispositivo que se monta sem atravessar a placa. O transformador sim atravessa a placa e vamos ver do outro lado. Neste caso, nesta placa talvez seja necessário desmontar um pouco mais para fazer estas medições, mas aqui temos os capacitores, o comutador, os componentes que rodeiam a fonte comutada, há alguma resistência. Esses são diodos que não atravessam, são montados de forma superficial SMD. Aqui temos o optoacoplador. Aqui temos o transformador e do outro lado o circuito retificador de meia onda com o diodo montado e os últimos capacitores. Aqui estamos chegando ao final da fonte da unidade exterior. Qualquer problema na zona da fonte, a placa eletrônica diretamente não funciona porque isso é o que prepara a tensão para alimentar o microprocessador que comanda tudo mais, que nos avisa dos códigos de erros, etc. Tudo o que vimos, o retificador, os capacitores e a fonte comutada fazem parte da fonte que alimenta a zona de controle. No vídeo anterior, mencionamos que no circuito da fonte temos alguns componentes adicionais que estão conectados com esses dois cabos. O componente adicional que está dentro do circuito da fonte, mas podemos dizer que não é o mesmo do circuito da fonte, mas sim meio da zona de controle. Este é o circuito PFC. O circuito PFC é composto de maneira visual. Você poderá identificá-lo rapidamente em equipamentos inverter, porque o que você verá é um reator. Este componente não é um transformador, o que ele faz é deixar os elétrons passarem por ele e saírem, nada mais. Qual é a sua função? Quais problemas ele traz no inverter?
Bem, se este componente estiver em mau estado, o problema não é que a fonte pare de funcionar, mas sim que ele vai marcar algum tipo de erro, como por exemplo, erro de sobrecorrente do próprio equipamento. Este componente você sempre encontrará perto do motocompressor. Vou mostrar uma imagem para você ver onde está. Você vai encontrá-lo aqui, perto do motocompressor. Se você não o vir, é muito provável que esteja na placa eletrônica. Também pode estar montado na placa eletrônica. Aqui temos perto do motocompressor, aqui temos o ventilador e aqui temos montado na placa. A pergunta agora é: onde ele é colocado? Quais problemas ele apresenta? Como se mede? Para que serve? Isso é o que eu mais quero que você entenda. Para que serve este componente? É a chave para identificar os problemas e entender os funcionamentos. Vou falar sobre isso agora. Talvez você tenha ouvido falar sobre o fator de potência. Por exemplo, quando em uma fábrica temos muitos motores, estes são os enrolamentos dos motores que quero desenhar aqui. O que se faz é colocar um banco de capacitores para compensar o fator de potência. Por quê? Porque as bobinas e os capacitores alteram o fluxo dos elétrons e isso tem algo a ver com o circuito filtro passa-baixo ou circuito filtro duplo pi que havíamos analisado nos módulos anteriores. Tem muito a ver porque a função das bobinas e dos capacitores é exatamente ao contrário. Você se lembrará de que isso representava, se compararmos com a água, como uma cisterna e isso poderíamos comparar com uma bomba centrífuga de pressão de água. Bem, quais problemas esses componentes podem causar na eletricidade? Certamente você se lembrará de que a onda senoidal, ou seja, a eletricidade fornecida pela companhia elétrica, é uma onda senoidal. Então, se colocarmos muitos capacitores, o que acontece é que a tensão se atrasa. O que isso significa? Em relação à tensão normal, a tensão fornecida pela companhia elétrica, porque um capacitor está carregado, na verdade vou estar fora do tempo e estar por aqui. Vejamos se consigo desenhar. Por aqui vou estar aproximadamente, estou fora do tempo. Agora, se colocarmos motores ou bobinas, faço com que a tensão avance. Então, graças a esses motores ou bobinas, eu fico fora do tempo novamente, mas no outro sentido avançado. Ou a tensão avança, ou também pode ser chamado de carga retardada. Pode ser mencionado das duas formas. O mesmo capacitor retarda a tensão ou avança a carga. Pode ser dito das duas formas. Minha maneira de explicar é que o capacitor retarda a tensão e as bobinas a avançam. O que acontece conosco com isso? O que acontece quando colocamos motores e capacitores? Se colocarmos apenas motores, imagine que apenas colocamos motores, vamos apagar o vermelho representando os capacitores. Em certo momento no tempo, vamos supor um momento no tempo, por exemplo aqui. Imagine o que acontece quando a tensão da linha está empurrando os elétrons para um lado, para um cabo, por causa de que eles estão alterando o tempo. Nesse momento, eles vão estar empurrando os elétrons para o lado oposto. Então, há certos momentos no tempo, repito, há certos momentos no tempo, que é desde aqui até aqui, em que as bobinas empurram para um lado e a eletricidade para o outro. Aqui estamos bem porque estamos do mesmo lado, mas aqui outra vez se nos volta a prejudicar. Veja que está para um lado e para outro,
Sempre desta linha me refiro, que é a voltagem zero. Há momentos então no tempo em que a tensão está empurrando para um lado e as bobinas para o outro. O que faço para compensar isso? O que se faz é colocar capacitores. Assim o que faço é atrasar um pouco a tensão que foi adiantada pelas bobinas e então o que faço é igualar esta linha e as levo para aquele lado e tendemos a igualá-la justamente. Aí se nos foi demais. Então, o que fazemos? Vamos querer igualá-la. Vou ver se consigo fazer isso desta maneira. Não me deixa, não importa. O que fazemos é mover para trás e fazer com que se igualem novamente. Agora isso que estamos vendo aqui, este problema de empurrão e que nossas bobinas empurrem para o outro lado, é um problema de fator de potência. O que significa isso? Na verdade não pago na conta de luz, isso é um desperdício ou uma força a mais que eu faço fazer à companhia que fornece eletricidade. O que eu faço então é que meu fator de potência seja alto, seja baixo por culpa de todos os motores que estou colocando. O que significa fator de potência? Por exemplo, se me entregam 1000 watts de potência, quais são os que estou consumindo? Eu estou aproveitando pouco, estou aproveitando 0,5. Sempre o fator de potência está entre 0 e 1. Estou aproveitando 0,5. Isso significa que apenas estou aproveitando 500 watts de potência que me fornece a companhia elétrica por 1000 que estão me enviando. Isso não se paga na conta de luz, mas prejudica a companhia que fornece eletricidade. Por isso é que quando em uma fábrica há muitas bobinas e não colocaram capacitores, neste caso se faz uma multa a essas fábricas. Bem, se coloco capacitores, corrijo este fator de potência e o que faço é elevá-lo. Então talvez o eleve de 500 watts que me entregam, vou poder aproveitar 0,7, o fator de potência. Fator sempre é um número dentro de uma multiplicação, se diz fator. O fator de potência vai ser 0,7, assim chego aos 700 melhores graças aos capacitores. Mas colocar capacitores, a menos que seja um banco de capacitores computadorizado, não são seguros porque na verdade vai depender muito de quantas máquinas estejam ligadas naquele momento. Se coloco capacitores levando em conta todos os motores ligados, quando alguns motores não estiverem ligados, vou correr a linha para o outro lado, no final outra vez vou alterar o fator de potência. Então colocar capacitores não é o mais seguro, mas sempre ajudam. Se eu tiver muitos capacitores em um lugar, meu fator de potência também será alterado, mas o que tenho que fazer para compensar é colocar bobinas. E isso é exatamente o que acontece no inversor, exatamente o oposto do que acontece em uma fábrica. Na tecnologia inversor, como tenho que filtrar tensões para muito consumo, tenho muitos capacitores que atrasam a tensão. Então, o que é usado para corrigir o deslocamento no fator de potência? Bem, o que coloco são reatores. O fabricante coloca reatores para corrigir o fator de potência. Portanto, embora muitos chamem o reator de bobina, transformador, na verdade é um reator. É parte do circuito PFC, correção do fator de potência. Os capacitores são cargas reativas, capacitivas. E as bobinas são cargas reativas, indutivas. Se eu tiver cargas indutivas, tenho que colocar capacitivas. Se eu tiver capacitivas, tenho que colocar indutivas para corrigir o fator de potência. Eu tenho que aumentá-lo. O ideal é que seja 1. Se me entregarem 1000 watts e o fator de potência for 1, se eu corrigi-lo exatamente, estou aproveitando todos os watts que me entregam. É difícil chegar a 1, mas é possível.
Bem, todos esses componentes, tanto bobinas quanto capacitores, usados como PFC, são chamados de PFC passivo. Em todas essas partes do curso há muitos nomes novos, mas você tem os vídeos para revisar quantas vezes quiser. Faça olhando placas, observando bem porque isso é importante para poder fazer bons diagnósticos em inversor. Se vocês não entenderem como cada componente do circuito funciona, isso vai complicar muito isso novo, mas aos poucos vocês vão entender. Por que se chama PFC passivo? Porque é justamente passivo. Se eu colocar uma bobina para compensar o trabalho do capacitor, essa bobina é uma correção fixa, não é uma correção que se ajusta o tempo todo. Então, com este PFC passivo, vamos tentar corrigir este fator de potência e vou poder chegar a 0,7 no máximo. Então, para melhorar ainda mais isso, o que um circuito inversor vai fazer, pelo menos os mais sofisticados e por exemplo na Europa todos, terá um PFC ativo. Haverá um circuito eletrônico encarregado de fazer esta correção ajudando o reator por assim dizer, na verdade ao contrário, o reator ajuda um pouco o circuito ativo para não forçá-lo tanto. Agora vamos ver a que nos referimos com isso. Vamos ver um diagrama e também vê-lo na mesma placa eletrônica no próximo vídeo. Neste vídeo, veremos um pequeno diagrama, muito simples e analisaremos como é formado um circuito PFC, que sempre está dentro da fonte. Aqui o temos, está bastante desenhado devido à capacitação anterior, mas vamos limpar nosso quadro e nos guiar com este diagrama. Este é um diagrama de um circuito básico com PFC passivo e ativo, típico em um sistema inverter. Há partes que vocês conhecem muito bem, como por exemplo, vocês conhecem a ponte retificadora e também conhecem muito bem os capacitores. Estas são as pontes retificadoras e isto representa os grandes capacitores em um circuito inverter. O que vocês vão encontrar aqui? Aqui vocês estão vendo que temos esta bobina, este exatamente é o reator. Reparem que está colocado na saída do positivo da corrente direta, que depois é filtrada com o capacitor. O negativo vai direto. No canal do positivo também vão encontrar um quinto diodo. Sua função também é dividir o que acontece aqui do que acontece aqui, como acontecia para detectar o cruzamento por zero, mas agora para algo diferente. Vocês vão ter esta divisão do quinto diodo para que o que acontece deste lado, a tensão ou a onda que há deste lado, seja diferente da deste lado, e um circuito computadorizado que é este que está aqui, possa controlar e terminar de ajustar o fator de potência. Os capacitores me atrasam a tensão, as bobinas adiantam, então começa a ajustar, mas como um sistema inverter funciona mais rápido ou mais devagar dependendo da necessidade, vamos estar utilizando um circuito PFC em ativo e computadorizado, para poder terminar de ajustar o fator de potência e chegar a um fator de potência de 98. Então se me entregarem 1000 watts, se estivesse usando 1000 watts, vou aproveitar 980 graças ao PFC ativo. Como ele faz? Reparem que este PFC ativo, que este componente está dentro do microprocessador, tem uma amostra disto e uma amostra disto. E por sua vez tem uma amostra disto e uma amostra disto, óbvio tem resistências, porque é uma tensão alta. Então tem grandes resistências para poder detectar um valor menor mas ainda assim continuar vendo a onda. Tem um quinto diodo para dividir de um lado e de outro, assim poder medir as zonas separadamente, e o que tem também é um MOSFET, talvez seja o componente principal de um PFC ativo, que é um transistor que pode transportar alta amperagem, é como uma válvula de passagem em eletricidade, assim como uma válvula de passagem em água. O mesmo em eletricidade permite a passagem dos elétrons.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai saber se os elétrons estão indo para aquele lado ou para aquele lado e também sabe se estão indo para lá ou para lá, devido ao efeito do capacitor. Também sabe o que acontece na linha, sabe se os elétrons vão para um lado ou para outro. Se em algum momento detectasse que os elétrons vêm para cá e deste lado vêm para cá, o que vai fazer é derivar através do MOSFET para que vão pelo outro lado. Então, se em algum momento os elétrons se chocassem, os deriva e permite que vão para o lado correspondente na tensão que entra. Graças a isso nunca há esse choque de elétrons, nunca existe isso, como eu havia dito antes, de estarem em diferentes tempos e empurrando para um lado ou outro, não produz isso ou quase não produz. Esse é o funcionamento de um circuito PFC ativo. É muito eficiente, está ótimo o sistema, mas é um sistema delicado porque este transistor MOSFET, reparem que este transistor MOSFET está constantemente fazendo curtos-circuitos. Isso faz com que este componente esquente bastante. Este diodo é um diodo que está transportando muitos elétrons porque depois daqui vem a fonte comutada e o motocompressor. Suporta muita amperagem, tudo esquenta muito e tende a queimar, por isso, o circuito é bom, mas se danifica bastante seguido, então temos que aprender a revisá-los. Agora vamos ver tudo isso na placa eletrônica, fazendo as medições que correspondam. Veremos no próximo vídeo. Como disse, vamos ver como controlar um reator, como medi-lo e como saber se ele está em boas condições. Quanto aos reatores, vocês devem ter visto no circuito que o único que eles fazem ou o que eles têm que fazer é deixar os elétrons passarem, produzindo apenas uma pequena modificação no tempo em que eles vão percorrer. Então um reator tem que deixar os elétrons passarem quase livremente, não tem que ter resistência ao seu passo. Se começa a ter resistência, teremos problemas em um circuito eletrônico inverter, e esses são os casos em que, por exemplo, temos erros de sobrecorrente. Por isso, se vocês têm erro de sobrecorrente ou até mesmo baixa voltagem, controlem o reator. Se tem erro de baixa voltagem, refiro-me embora a voltagem esteja em boas condições, colocamos o multímetro em resistência e a resistência tem que ser quase zero, 0,6. Vejam que o multímetro só tem 0,3, então 0,5, 0,4, quase zero em sua resistência, assim tem que ser. E obviamente para sua carcaça tem que estar aberto, completamente aberto, não tem que haver continuidade. Qualquer defeito neste, nos provoca erros nos sistemas, erros que a placa não sabe dizer. O que quero dizer? Esses são os tipos de erros que a placa não vai dizer erro no reator. Vocês têm que entendê-lo, porque compreendem o funcionamento. E claro, qualquer técnico olha aqui e encontra uma resistência talvez de 2 ou 3 ohms e diz: bem, isso está bem, tem continuidade, mas 2 ohms é muito, tem que haver menos. E aí está o problema. Se isso chegar a estar defeituoso, pode ser devido a várias razões, por exemplo, molhou e entrou em curto-circuito. Ou por exemplo, outro erro. Aqui há soldas entre cobre e metal. Esta solda pode carbonizar, então neste caso vocês têm que limpá-la bem. Quando falarmos de solda, vão aprender como fazer essas limpezas e como soldar de novo e como usar este ano de boa qualidade para voltar a montar estas partes. Isso está à vista neste modelo, mas em alguns modelos está escondido e vou mostrar-lhe. Neste modelo essas conexões estão escondidas, aqui tem que desmanchar esse papel e soldar de novo essas uniões entre o cobre e o ferro. Caso tenham que substituí-lo, o valor que tem que ver e ter em conta são os milihenrio e os amperes. Estes são os valores a ter em conta. Os milihenrio tem que ser o mais semelhante possível, e o amperagem tem que ser igual ou superior.
Quanto maior for o equipamento, mais grossos serão os filamentos de cobre. Bem, isso no caso do reator, que é o componente mais simples para verificar, mas também temos o quinto diodo e também temos o transformador. Então agora, no próximo vídeo, vamos ver como fazer essas medições. Como eu disse antes, veremos como as medições são feitas no diodo e no transistor MOSFET. Primeiro, vamos ver onde eles estão localizados. Lembre-se de que encontraremos o reator no positivo, também o quinto diodo e o transistor MOSFET estará unindo o positivo e o negativo, estará em paralelo. Faremos alguns acompanhamentos. Por aqui temos corrente alternada, saída de corrente contínua. O positivo chega até L2, sempre que há L, há uma bobina ou indutância. Atravessamos para L1. São esses dois cabos, aqui é onde o reator é colocado. Continuando nosso percurso, observe que aqui temos o positivo e aqui temos o negativo. Isso indica que este é o polo negativo. E aqui é onde temos o relatório que vai dar a ativação, que é dada através do microprocessador para poder ser ativado e produzir esse curto-circuito de derivação. Avançando, não vemos as trilhas porque estão do outro lado. Temos aqui o positivo e aqui saímos do outro lado do diodo. Este é o quinto diodo, o transistor e quinto diodo aqui podemos ver. Está um pouco escuro, vou colocar a luz. Aqui temos o diodo e aqui temos o transistor. Vou ampliar um pouco para ver melhor. Retificador, transistor e quinto diodo. Ainda não analisamos este componente IPM. Agora, como vamos medir esses componentes? Lembre-se de que aqui vamos para o positivo dos capacitores, ao redor temos o negativo e no meio estão os positivos. Do diodo vamos para o positivo, aqui temos o circuito PFC ativo. Como vamos medir esses componentes? Também poderemos medir como está detectando a onda senoidal neste checkpoint. Para todas essas medições, preste atenção ao que vou mostrar. Veremos daqui. É assim que se mede o transistor. Coloque o multímetro em resistência e meça entre o positivo e o negativo, e a resistência do transistor deve ser em megaohms, como estamos vendo aqui, vários megaohms 5 ou mais. Mede-se entre o positivo e o negativo do transistor MOSFET, ou seja, onde ocorre o curto-circuito. Uma resistência semelhante à encontrada no comutador da fonte comutada. Continuamos avançando. Fazemos essa medição e deixarei que continue o vídeo. Para controlar o diodo é simples porque você já sabe como funciona um diodo. Para um lado deixa passar os elétrons e para outro não. Desta forma se controla o diodo do PFC, para um lado deixa passar e para outro não. A queda de tensão é mais baixa porque é um diodo que lida com mais amperagem, então os componentes internos, por assim dizer, são maiores e deixam passar um pouco mais os elétrons, por isso a queda de tensão é mais alta do que a dos 1N4007. Lembram das primeiras aulas? Assim se controla seu funcionamento. Caso estejam defeituosos, retirem dissipador com esses parafusos e vejam qual código tem componente. São diodos super rápidos e de alta amperagem, e outro é um transistor MOSFET de alta amperagem. Então você precisa conseguir exatamente o mesmo. A coisa boa é que eles conseguem. Como você pode ver, assim é controlado.
Observe com o osciloscópio como oscila nesse checkpoint, ou como podemos ver que esse circuito está funcionando. Com o motor desligado podemos ver que está oscilando aproximadamente em 100 Hz, que é a quantidade de vezes que cruza por zero. Avançando o vídeo, veremos quando o motor começa a funcionar, é quando ele é ativado e começa a indicar em que momentos criar esse curto-circuito. Aí podemos ver que o circuito PFC está funcionando bem. Isso é controlado por PWM também, sempre é controlado por largura de pulso. Então isso é o que você vai detectar se fizer um checkpoint nesse terceiro terminal do MOSFET. Nesse você vai ver uma frequência de 100 e quando o motor liga, que é quando esse PFC tem que ser ativado, aí é quando você vai ver uma onda quadrada PWM, que vai criando esse curto-circuito para ajustar o fator de potência. É assim que funciona. É interessante entender como funciona, porque é difícil detectar quando esse circuito falha, é difícil dizer, bom, o problema é o PFC, culpa qualquer coisa, atenção, o motor, o IP, que é o que a maioria conhece, mas esse circuito PFC está lá e também tende a falhar. Aqui podemos ver em uma placa Carrier com o reator montado na placa, estão vendo o retificador. O transistor é o que? Este. E aquele com a letra D é o diodo. Detecte que sempre há alguma resistência de baixo valor que trabalha como fusível. Essas são resistências de baixo valor que deixam passar os elétrons. Sempre há alguma resistência assim colocada nessas áreas como fusível, então tenha isso em mente. Excelente, até aqui avançamos bastante. Um último detalhe: em certas placas eletrônicas, como por exemplo as LG, não há PFC ativo. Como não há PFC ativo, eles colocam um reator para corrigir um pouco o fator de potência e colocam aqui na corrente alternada na entrada. Tenha em mente esse detalhe se não vir PFC ativo, como por exemplo nesta placa LG que vou mostrar agora. Se não chegar a ver o PFC ativou claramente, não está porque só há retificador e IPM. Neste caso, eles colocam na corrente alternada, lá é onde colocam o reator, aqui está conectado o reator. É colocado antes, de qualquer forma não haverá nenhum PFC ativo que tenha que controlar nada, tenha em mente esse detalhe. Eles colocam um aproximado e aconteça o que acontecer, diferente da outra placa que estávamos medindo, que coloquei o reator para ver como trabalha e com o ativo termina de ajustar, mas os parâmetros são os mesmos, sempre temos que controlar se estão em bom estado, e se essas soldas foram danificadas, refazê-las. No caso do reator estar montado na placa, é muito difícil apresentar falhas. É raríssimo como no caso dos Carrier ou dos Mirage. Até aqui estivemos vendo o reator. Falamos sobre todo esse circuito PFC e continuaremos avançando com as etapas da placa eletrônica. Excelente! Avançando com este treinamento, chegamos a um ponto em que precisamos ver como continua a jornada dos elétrons dentro de um sistema inverter. Prestemos atenção a este detalhe. Neste ponto, tínhamos uma retificação que não está sendo transformada, como vocês já sabem muito bem, de corrente alternada em corrente direta. Lembram? Isso era uma transição importante em qualquer placa e se chama retificação. Como essa corrente direta vai ser consumida muito, existe um circuito PFC ou retificador do fator de potência e, claro, para criar uma DC filtrada também vamos ter um capacitor. Então aqui nós já temos uma tensão de DC limpa, pronta para voltar a ser usada. Para onde vamos agora? Bem, agora temos que continuar avançando para os componentes que seguem. Por um lado, vamos para a fonte comutada, que já nas aulas anteriores explico como funciona, para que serve, como termina de preparar uma tensão mais baixa e regulada, para que o microprocessador funcione.
Então o que encontramos é a fonte comutada, por um lado. Vou desenhar para vocês. E por outro lado encontramos outro componente. Vamos tentar fazer um diagrama. Com esta cor melhor. Vamos fazer retificação. Transformar AC para DC. Muito bem. Depois vamos passar por um circuito PFC, retificador do fator de potência. Depois vamos ir por um lado para a fonte comutada. E por outro lado vamos ir para o IPM, e é sobre isso que queremos começar a falar a partir de agora. O que é o IPM? Bem, a fonte comutada é a que vai dar tensão a todos os componentes de baixa tensão e até ao circuito integrado. E o IPM é o que vai preparar a tensão ou o que vai terminar de dar a configuração de tensão ou de elétrons para o motocompressor. Então, esse seria um diagrama em grandes linhas. A corrente é retificada, passa por um PFC, e daí vamos para uma fonte comutada, a qual alimenta um circuito integrado. Este é o computador do equipamento, o cérebro. Agora, o circuito integrado funciona a par junto com o IPM, para lhe dizer a que velocidade tem que girar o motocompressor. Mas reparem neste detalhe, que importante isso é, porque anteriormente num equipamento convencional para alimentar o motocompressor não passávamos por tudo isto. Antes nos equipamentos convencionais, para alimentar um motocompressor, a ver se nos sai, tínhamos a corrente alternada que é a que vem de casa. Agora em inverter, a corrente alternada não a mencionamos porque não nos serve para nada. Mal entra aqui retificá-la, mas anteriormente a corrente alternada sim a utilizávamos, de facto a corrente alternada, diretamente ia alimentar o motocompressor. E tínhamos por outro lado, a retificação. Tínhamos a fonte comutada e tínhamos o circuito integrado. Circuito integrado refiro-me ao processador. Vou mostrar-vos, refiro-me ao microprocessador, ao cérebro que comanda tudo. Agora reparem como tínhamos anteriormente um circuito integrado, o único que é o circuito e vai ser, no caso do motocompressor, era habilitar ou desabilitar a passagem da corrente alternada para o motocompressor. Bem, o mesmo era para os ventiladores. E o mesmo era se a cada parte do equipamento tudo era alimentado com corrente alternada, só retificávamos para o circuito integrado. Mas agora em inverter, não. Agora, uma porta que é a que comanda o circuito integrado e liga ou não liga. Agora em inverter, como estávamos a falar há pouco, se retifica, se corrige o fator de potência para todo o equipamento por completo. De facto, algo adicional, um avanço de algo que vamos ver depois, também vamos estar a passar por outro IPM, para alimentar o fan, tanto o interior como o exterior. IPM não sabem o que significa, não se preocupem com isto, é algo que vamos falar a seguir porque queremos chegar com todo o nosso percurso até ao motocompressor e até ao fan, mas antes de lhe explicar como funciona o IPM, vou explicar-lhes como funcionam os motores inverter, porque é fundamental que entendam como funcionam os motores inverter. Tanto o compressor do gás como o do ventilador trabalham igual. E aí se vocês vão compreender facilmente o IPM, qual é o seu trabalho e como o circuito integrado lhe dá o aviso para que gire mais rápido ou mais devagar. Bem, no próximo vídeo falarei de como funcionam os motores inverter.